Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesta edição do Vida e Companhia, nós vamos conversar com a Flávia Maia, ela que é sommelier e vai explicar quais os caminhos para entrar na área e as curiosidades do universo dos vinhos. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente, seja pela TV aberta ou em multiplataformas. Flávia, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência, os seus estudos e falar desse universo que é tão bonito, amplo e muita gente tem curiosidade quando a gente fala dessa profissão. Seja bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Agora, eu quero saber como é que a Flávia entrou nesse universo, né? Era um sonho de menina ou isso foi acontecendo ao longo dos anos? Não, a Flávia se formou em Direito, sou bacharel em Direito, e a Flávia casou, teve filhos, e quando o segundo filho estava já maiorzinho, a Flávia foi fazer uma faculdade de gastronomia, e teve aula de enologia e se apaixonou por vinhos, e tudo começou daí. Filhos criados grandes, a Flávia fez um curso aqui em São Paulo, porque eu sou carioca, moro aqui há 8 anos, e me apaixonei pelo vinho, entrei e já era. Nessa época, nessa realidade aí, era comum já as mulheres fazerem parte desse universo? Como que era a realidade para você? Ainda é uma profissão muito masculina, mas na minha turma tinham mais mulheres do que homens, já há 6 anos atrás. E você era uma pessoa que tomava o vinho? Tomava, sem muito conhecimento. Mas fui me apaixonando por esse universo e hoje em dia é a minha profissão. Que legal. E aí você fez esse curso de gastronomia e foi se aprofundando. Queria que você contasse mais essa fazendo experiência. gastronomia, eu tive aula de enologia e comecei a me interessar por vinhos. E comecei a fazer viagens e conhecer vinícolas. E aí fiquei totalmente apaixonada. A gente brinca, fala que é um mundo que você entra e não consegue mais sair. É muito interessante. Que legal. E é interessante você falar isso, né? Porque muita gente, quando linka essa situação ali do vinho, né? Acho que abrir uma garrafa de vinho tem toda uma experiência. Para muita gente faz parte ali do dia a dia. A gente sempre está falando aqui de vinho, mas a gente fala para tomar com moderação, que acho que é muito importante. Claro, sempre o consumo consciente, já que a gente está falando de bebida alcoólica, né? Sempre tomar com moderação. Mas para quem gosta, né? Para os amantes ali de vinho, sempre tem o ritual ali para se escolher um bom vinho. Quando a gente pensa ali nos mitos e verdades, muita coisa aparece para vocês, né, com relação aos vinhos. Muita coisa, muita. a mais equivocada é de que vinho é quanto mais velho, melhor, né? Isso é muito relativo, porque, para você ter uma ideia, menos de 10% dos vinhos produzidos no mundo são para guarda. O restante é para consumo rápido. Em geral, os brancos mais leves, frutados de 1 a 3 anos. E os tintos, normalmente, 5 anos. Claro que tem exceções, tem os vinhos brancos doces, que tem muito mais álcool, mais açúcar, eles têm até 20 anos de capacidade de guarda, mas, no geral, é isso que acontece. Então, é muito comum você ver uma pessoa dizer, eu estou guardando vinho há anos, e quando ela vai abrir, se decepciona, porque ele está oxidado, que a gente chama de avinagrado, né? Muita gente confunde, né? Às vezes toma esse vinho achando que é um vinho. Para quem não conhece, por exemplo, se eu for uma pessoa que vou ali experimentar um vinho, pode me dar qualquer coisa que eu acho que... pode me dar qualquer coisa que eu acho que está certo, que está bom. E não é, né? A gente tem, hoje em dia está mais acessível essa questão de você fazer um curso, né? Ter uma experiência. Os cursos são muito caros, né? No geral, os cursos são muito caros. O meu mesmo eu fiz, foram 3 anos. E ontem até liguei para saber a informação mais correta, ele está em torno de 21 a 22 mil reais. Para você ser um especialista em vinhos. Para você ser um sommelier. Sommelier. Que existe o sommelier, o especialista em vinhos, e existe o enófilo, que é a pessoa que gosta e estuda e lê por conta própria, por curiosidade. E nesse curso, né, chega a ser uma faculdade de sommelier? Não, é um curso. É um curso. O que é que a gente aprende? Além, obviamente, de saber ali dos vinhos, o que é que a gente aprende? Tem uma questão de postura, de atendimento? Tudo isso, né? No meu caso, foram 3 módulos. O primeiro foram os países, o segundo foram as uvas. Aliás, ao contrário, o primeiro foram as uvas, depois os países, e o terceiro é serviço. O sommelier, ele é uma pessoa que é um especialista basicamente em bebidas alcoólicas. Mas hoje em dia tem sommelier de tudo. No meu caso, eu sou de vinho, mas tem de cachaça, tem de cerveja, tem de tequila, tem de uísque, tem de azeite. Legal. Tem de chocolate, tem de café. E a gente no curso aprende inclusive isso. E o último módulo foi serviço. Quando a gente fala dessa questão de serviço, e aí a gente fazendo um comparativo, você tem certeza que é uma profissional viajada, está sempre atenta, né? E enquanto você esteve ali
trabalhando, servindo ali a outras pessoas, você sempre teve muito essa atenção. O Brasil deixa a desejar com relação a esse serviço linkado ali a outros países ou não? A gente está bem? Não, a gente está bem. Inclusive na produção de vinhos, principalmente espumantes, os espumantes brasileiros estão premiadíssimos mundo afora. Isso é importante, né? A gente sempre destacar isso, porque a gente sempre acha que o que presta, o que tem valor é algo de fora. É verdade. A gente precisa, eu tenho essa bandeira de valorizar o vinho brasileiro, o trabalho do produtor. A gente tem uma realidade muito diferente aqui no Brasil. O vinho no Brasil é um produto muito caro, né? Porque a gente tem uma taxação muito alta. Nos outros países que têm uma tradição, uma cultura de vinho, o vinho é alimento, né? Normalmente se toma o vinho no almoço, no jantar. Aqui, para a gente, ele tem a mesma taxação do cigarro, por exemplo. Então, é muito mais alto, o valor é muito mais alto. Além da gente não ter tradição, cultura de vinho, das pessoas não terem o hábito de beber, o Brasil é o país da cerveja, né? A taxação é muito alta. O vinho é um produto de alto consumo, de custo alto. Olha, para você que chegou aqui com a gente nesse momento, no Vida e Companhia de hoje, a gente está falando sobre vinhos, né, com a sommelier, a Flávia Maia, contando para a gente aqui a experiência dela. Agora, adorei esse negócio de você trazer aqui para a gente esses mitos e verdades. Divide alguma outra coisa com a gente que você já escutou absurdos. Ah, já escutei coisas maravilhosas, tipo vinho branco não é vinho. Tem vinho rosé é um vinho feminino. Uma grande bobagem, né? E tem algo artificial ali nesse vinho para ele ter aquela coloração? Não, nada. Nenhum aroma, nenhum sabor é adicionado ao vinho. E essa é a magia do vinho, né? Imagina você pegar um vinho francês feito de 100% de uva, né? E ele ter aroma de manga madura. Não é interessante? Mas isso é o resultado da própria uva, do terroir onde essa uva é cultivada. Eu costumo brincar que se a gente pegar aqui agora uma videira de Chardonnay, uma uva branca, e você plantar a sua uva aí, eu plantar a minha uva aqui, vai dar um vinho totalmente diferente, porque o terroir é um conjunto de coisas que compõem para chegar ao resultado final da uva. Ou seja, a insolação, a quantidade de vento, o solo e a mão do homem também. Então, o vinho tem muitas variações. Por isso que quando você fala, né, da nossa realidade aqui do nosso país, a gente, no modo geral, a gente é um país tropical, úmido e dependendo ali da região, tem que se cultivar a uva de uma forma diferente, tem que preparar aquele solo, e aí encarece realmente essa produção, né? E tem essa diferença, né, aqui no nosso país. A gente está num país muito grande, então tem que ter toda essa atenção também com o solo, né? Hoje a gente tem vinícolas no Vale do São Francisco, na Chapada Diamantina, em Goiás, no Distrito Federal, aqui na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, se produz vinhos em muitos lugares. Quando a gente traz para o lado da formação, se a gente pode falar de desafios, você enfrentou algum desafio na tua formação como sommelier? Olha, o desafio é muito estudo, né? A gente costuma brincar no meio que vinho é litragem, né? Você precisa beber para entender. E é muito estudo, né? Como todas as profissões, né? Precisa de muita atualização. Toda hora está saindo algum vinho novo, alguma técnica de vinificação nova. Sempre tem um preconceitozinho por ser mulher, né? Porque é um meio ainda muito masculino. Mas acho que as mulheres estão cada vez mais se impondo e fazendo a diferença. A mulher tem uma percepção, eu acho, que é um pouquinho maior, mais sensível para aromas. Essa sensibilidade da mulher, então, ajuda na profissão. Ajuda. Você estava me falando dessas questões ali do curso, já deu uma spoiler aí de quanto, né, a gente investe para a gente se tornar um sommelier. E esse retorno, né, desse investimento é bom? O salário de sommelier, na grande parte ali, ele é um profissional valorizado financeiramente falando? O campo de trabalho é muito amplo, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar que sirva bebidas, pode ser hotel, restaurante, empórios, wine bar. Agora, cada dia abre praticamente um wine bar em São Paulo, né? Com a pandemia, as pessoas se interessaram muito por vinho, então está aumentando muito, tanto a procura quanto a procura da bebida quanto do conhecimento, né? Mas o sommelier pode trabalhar também de muitas outras maneiras. Pode ir para o lado da educação, pode fazer... Eu, por exemplo, faço degustações corporativas, premiações em empresas, confraternizações de final de ano, e as pessoas adoram. Que legal, olha, eu sei que tem muita gente, inclusive, né, que está disponível no mercado de trabalho, está pensando em fazer alguma coisa aí nesse tipo, então aproveita, né? A gente tem bons cursos aqui no nosso país, ou é preciso sair
Não, a gente tem bons cursos, caros, em outros países até com preço melhor, mas não precisa sair, não. Com relação à língua, precisa a gente ter o domínio ali do francês, do inglês? Que dica que você daria? Noções básicas, né? O mais difícil realmente é o francês e o alemão. E tem que ter, é imprescindível. Não é imprescindível, você consegue aprender sim. Porque a essência é uma só. Mas existem nomes de chateaus, de vinícolas mais complicadas, denominações, classificações, né? Diferentes. Agora, se você, Flávia, pudesse indicar um lugar para a gente aprender sobre vinhos, aprender sobre uvas, uma pessoa, um mero telespectador que está vendo aqui a gente nesse momento, que não tem experiência de nada com relação ao vinho, mas acha muito chique tomar uma taça de vinho no restaurante. E às vezes as pessoas têm vergonha de pedir vinho, porque as pessoas falam assim, mas eu não sei o protocolo de pedir vinho, porque a gente tem que fazer todo um processo, é pegar a taça, é cheirar o vinho e tal, eu não sei fazer isso, tenho vergonha. O que você falaria para essa pessoa? Eu acho assim, o vinho é uma bebida glamourosa? Né? É uma bebida milenar, existe desde o início da civilização. Mas a gente tenta, na contramão disso tudo, aproximar as pessoas do vinho, né? Eu costumo dizer que você tomar um vinho numa taça de cristal é uma experiência, claro, você tomar o vinho numa taça de vidro é outra. E eu falo como a água, né? Se você não tem uma taça de cristal, você não vai beber água? Então beba seu vinho e seja feliz. A gente tenta desmistificar um pouco isso, sabe? Na verdade, tudo tem um porquê, né? A explicação técnica sempre existe. Quando você cheira, você pega a taça de vinho, você coloca para sentir os aromas. Ele está muito fechado. O vinho é uma bebida viva. Quando você gira a taça, você está volatilizando os aromas. E aí você consegue sentir, o buquê se abre e você sente os aromas melhor. Tá aí, ela já deu spoiler de como a gente toma vinho. Eu tenho certeza que muita gente já gostou. A gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Eu vou trazer mais dicas para você aproveitar que ela está aqui. A gente vai puxar dela mais alguma coisa. É um instante só. O Vida e Companhia está de volta. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. A você que está aqui com a gente. Olha, se você é internauta de plantão, só segue a gente lá nas redes sociais. Você não pode perder a nossa programação. Ela está na palma da mão. Segue a gente lá, Rede Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e fica por dentro de tudo que acontece, não só aqui no Estado de São Paulo, mas em todo o Parlamento Paulista. E hoje a gente está batendo um papo com a Flávia Maia, ela que é sommelier, já trouxe algumas dicas para a gente, né, sobre como tomar um vinho. Tem muita gente, você falou aí, né, da importância da gente, né, dar uma mexidinha, uma girada na taça, para que esses aromas se encontrem aí, né, e a gente sinta esse aroma. Tem gente que cheira a rolha, eu já vi cheirando a rolha. E aí? Acho desnecessário. Se um vinho estiver estragado, você vai perceber assim que você abrir, não precisa cheirar. E como que eu identifico? Ele está azedo mesmo, aquele cheiro? Normalmente, ou ele está vinagrado, né? Ou ele está com um aroma de papelão, aí são contaminações que a gente reconhece. Um aroma que é desagradável, que não é um aroma de vinho, que você vai sentir que não é agradável. Quando você virar na taça e você colocar no nariz, você vai entender que tem algum defeito nele. E isso, uma pessoa que não tem tanta experiência ali com vinho, ela consegue identificar na hora. Consegue. Então o cheiro é forte. O cheiro é forte. E então isso é muito comum para vocês que são da área, o profissional que está fazendo aquele atendimento ali, se eu chego e falo assim, olha, eu acho que ele está ruim esse vinho. Então é algo comum, isso é mais comum do que a gente imagina acontecer, e está tudo bem vocês trocarem a garrafa? Existe uma diferença entre você gostar do vinho e ele ter um defeito, né? Uma coisa é o seu gosto pessoal. Eu costumo brincar, as pessoas me perguntam, qual vinho que você não gosta? Profissionalmente falando, eu preciso beber aquele vinho, analisar ele e entender se ele está correto, se ele não tem nenhum defeito. Uma coisa é o gosto pessoal, outra coisa é o defeito. Então, o cliente, quando o vinho tem um defeito, a gente troca a garrafa. Quando ele simplesmente não gostou, aí é um pouco mais delicado. E essa crise, como é que gerencia isso?
Não, aí a gente vai para a qualidade básica que um sommelier precisa ter, que eu acredito que seja necessário em todas as profissões, que é a postura adequada, né? A atitude, uma postura empática, né? Você conversar com o cliente, explicar para ele o que está acontecendo. Mas mesmo se o vinho está ok e ele se recusa porque ele não gostou, porque ele pediu, porque foi uma indicação de alguém, mas aí ele não gostou, e nessa postura, nesse jogo de cintura, você mais ainda, que é carioca, meu pai é carioca também, tem um jogo de cintura ali que a gente não consegue discutir. A gente troca para ter o cliente ali satisfeito? Eu nunca fui sommelier de salão, né? Uhum. Mas os meus amigos sommeliers de salão normalmente explicam que depende do cliente, né? Se é um cliente costumeiro do restaurante. Se ele foi educado, gentil. Se ele foi educado, gentil, tem toda uma questão, né? O vinho tem essa mística, né, de glamour. Ele é um gosto específico, interessante, que necessita de estudo, como tudo, né? Mas ele precisa também, a gente precisa aproximar as pessoas do vinho, tirar esse medo, sabe? Experimentar coisas diferentes. Quem gosta de vinho, não ficar sempre no mesmo rótulo, experimentar outras coisas e entender qual é o seu gosto pessoal. Olha, eu tenho certeza que tem alguém aí na produção que adora vinho, não sei se é nosso diretor Alê, não sei. Mas veio uma pergunta lá de dentro falando assim, o vinho para ser bom, ele tem que ser caro? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma confusão também que as pessoas fazem, né? Existem vinhos com excelentes custos-benefícios. Os brasileiros, então? Brasileiros, inclusive. A gente está ganhando premiações pelo mundo afora, inclusive os espumantes brasileiros, principalmente, são muito reconhecidos internacionalmente. Tem uma grande briga, né, das pessoas, principalmente para quem não tem ali o hábito de tomar uma taça de vinho, é que fala assim, eu não sou acostumado a tomar vinho seco, eu não gosto de vinho seco, eu prefiro um vinho mais docinho, mais suave. Eu queria que você falasse um pouco da diferença ou do que é cada um. O que acontece é o seguinte, o paladar do brasileiro é doce, né? Eu, por exemplo, eu faço uma parte mais educativa, né? Eu estava conversando com você, eu tenho uma confraria de mulheres aqui em São Paulo. A gente se reúne para degustar vinhos e trocar ideias. Eu tenho um Instagram, onde as pessoas me pedem muitas indicações de vinho suave. Já deixa aí pra gente o Instagram, fica à vontade. @degustando com Flávia Maia. Mas as pessoas me pedem muita dica, me mandam assim, eu estou com muita vergonha, mas você pode me indicar um vinho suave? Vergonha do quê, né? Beba seu vinho e seja feliz, né? A gente precisa aumentar o consumo no Brasil. Você vê, olha, pelos os últimos dados do censo em 2024, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. O nosso consumo per capita por pessoa ano não chega a 2 litros. Se você for comparar, por exemplo, com Portugal, que tem 10,7 milhões de habitantes e consome quase 50 litros, claro, tem a questão do turismo também, né? Não é só a população local. Mas a gente está anos-luz. Portugal eu acho que é um absurdo, né? As pessoas deixam de tomar água para tomar vinho praticamente. É a cultura, né? Nesses países até as crianças tomam vinho quando são pequenas, né? Mistura com água, faz um refresco e dá para a criança tomar, né? Mas diferente. E aí, para quem não gosta do vinho seco? É uma questão de hábito? Bebe seu vinho suave, começa com o vinho suave. Eu tenho muito retorno de pessoas que me pedem indicação de vinho suave e depois vão pedindo, você me dá um pouquinho mais... Aí as pessoas usam termos, né, que elas conhecem, rascante, mais forte, mas enfim, é um pouquinho mais seco. E tem a pessoa que gosta do vinho doce e está tudo bem, bebe seu vinho, está ótimo. Tem essa questão da porcentagem ali do álcool, né, se é um vinho mais forte, mais fraquinho, também é estudado isso? Qual é que é essa relação da porcentagem de álcool? Hoje a gente vive uma realidade diferente, né? Existe uma preocupação muito grande com o consumo de álcool. Então, a gente tem duas tendências fortes, que são os vinhos com teor alcoólico mais baixo e, inclusive, os vinhos zero álcool, né? Tem, eu nunca vi. Legal. Tem zero álcool. Tem vinho, tem espumante. A saída tá boa? As pessoas têm procurado? Tá aumentando muito o consumo, muito consumo. O vinho zero álcool, normalmente, ele pega gestantes, pessoas em tratamento de saúde, pessoas que têm proibições por questões religiosas. Uma vez uma pastora entrou em contato comigo porque ela queria saber se realmente não tem álcool para ela poder indicar para os fiéis. Eu falei, pode indicar que não tem mesmo. Que legal. Agora, Flávia, se você pudesse indicar um lugar ou que você queria destacar, um lugar que a gente tinha que conhecer, uma vinícola, um lugar legal, pode ser fora do Brasil, enfim, me fala um lugar que você é apaixonada. Olha, eu sou uma grande defensora do vinho brasileiro.
Esse final de semana eu estava com um grupo da minha confraria, era eu e mais 11 mulheres na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. E assim, foi uma viagem muito prazerosa, porque elas voltaram muito surpresas, não imaginavam a qualidade dos vinhos e, mais do que isso, a qualidade da estrutura de enoturismo. Então, assim, para você ter uma ideia, eu conheço cerca de 130 vinícolas pelo mundo. Então, não deixa nada a desejar aos outros países, muito pelo contrário. Você trazendo essa realidade lá, principalmente do Rio Grande do Sul, né? E para quem tem essa experiência de ir para o Rio Grande do Sul, eu acho que é isso. Acho que a gente vive a experiência, não propriamente dito só da gente conhecer uma vinícola, mas desde quando a gente pega um carro ou um trem, né? A gente faz aqueles passeios turísticos, você vai parando ali, né? Comendo um queijo, um salame, né? Um presunto, algo tudo muito natural, muito rústico, né? Você experimenta um vinho, você vê a família experimentando vinho, então acho que vale a experiência mesmo, né? Vinho é experiência, né? Você pode tomar um vinho maravilhoso com uma companhia desagradável e pode tomar um vinho que não é tão maravilhoso, com uma pessoa muito legal e vai te trazer uma lembrança, uma recordação muito melhor. Agora, a gente, para acompanhar o vinho ali, o que a gente come com o vinho? É o queijo, que é o melhor amigo do vinho? Pois é, aí começa uma briga, uma discussão. Porque existe esse mito, né, do queijos e vinhos. No geral, o vinho que mais harmoniza bem com os queijos é o vinho branco. Uhum. E as pessoas insistem no vinho tinto, né? Então, existem alguns mitos no mundo do vinho, né? Simplificando, as pessoas falam, vinho branco para peixe, vinho tinto para carne. Mas existem muitas variações, né? Se você imaginar, por exemplo, um filé de linguado, ele tem um peso, ele tem uma leveza que um salmão, por exemplo, não tem, né? Então, para a gente, isso é um pouco mais complexo, né? Você tem que analisar o molho, você tem que analisar o tipo de preparação. E você fala isso justamente para que essa proteína ou esse queijo ali, né, a carne, não tire o gosto, não, esse aroma não passe despercebido naquele momento dessa degustação, né? A harmonização, ela não é uma lei, né? Ela é uma coisa que foi estudada para te proporcionar um prazer a mais, né? Então, a ideia é nunca o alimento ultrapassar, nem o vinho ultrapassar. Eles juntos se completarem, se combinarem. Essa é a ideia, em geral, das harmonizações. Flávia, você acha que falta mais jovens nesse mercado de trabalho, ou eles estão nesse mercado de trabalho? Olha, os jovens é sempre uma questão controversa, né? Eles estão entrando no mercado de trabalho, mas em todas as épocas há essa preocupação, né? Porque normalmente as pessoas que gostam de vinho são pessoas de mais idade, de poder aquisitivo até maior, né? Mas os jovens têm chegado, sim. Eu vejo pelos amigos da minha filha, que tem... A filha também gosta? 21 anos. Ela não, mas a turma, eu falo, vamos beber coisa boa. Aí a tia dá uns vinhos de qualidade. Então a casa deve ser maravilhosa. Vamos para casa da tia Flávia, que lá tem vinho bom. Né? Sempre isso? Pedem isso, alguma coisa, e eu acabo dando, porque eu quero que eles bebam coisas legais, né? Porque os jovens hoje em dia bebem umas coisas estranhíssimas. E tem que ter muito cuidado, né? Muito. A gente levando para outro lado, né? O que a gente acompanha são produtos falsificados, né? Sim, bebidas adulteradas, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente acompanha as operações da polícia, então tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Sim. A gente consegue certificar que um vinho foi adulterado ou não? A gente tem sempre que procurar uma boa procedência, né? Você está sempre comprando num estabelecimento que seja confiável, né? Porque hoje em dia o que a gente chama de descaminho, né? E as falsificações, o que é o antigo contrabando, né? Isso é um problema muito sério aqui no Brasil. E vinho é alimento, né? Se você toma uma coisa que não está... É bíblico, corre risco, né? É bíblico. Flávia, adorei conhecer sua história, conhecer você. Eu queria que você destacasse mais uma vez o seu Instagram. Tenho certeza que muita gente, né, adora ter esse momento ali com você, as mulheres dessa confraria. Queria que você divulgasse mais uma vez. O meu Instagram é o @degustando com Flávia Maia. A grande maioria das minhas seguidoras são mulheres, principalmente 50 a mais como eu, né, que se identificam com isso, com essa reinvenção de uma nova profissão, né? E tô lá, tô disponível, adoro dar dicas, adoro responder perguntas, as pessoas me mandam assim, preciso dar um vinho para o meu médico de até R$100, aí eu vou lá e dou uma dica. Que legal, que legal. Ajuda. Parabéns pelo seu trabalho, vamos tomar vinho então, mas com responsabilidade, né? Sim, a gente sempre tem que reforçar isso, o consumo moderado do álcool. Elas, quando estão comigo na confraria, a minha orientação é sempre se hidratar, o tempo todo beber água.
Ah, é importante, né? Importante, por isso que a gente às vezes porque vê o álcool desidrata, né? Então, a água sempre antes, durante e depois. O meu conselho é sempre um copo de água, uma dose de água para uma dose de vinho, uma dose de água para uma dose de vinho. E assim, a gente abre uma garrafa, a gente toma a garrafa inteira ou pode ser só 2 tacinhas? Tem um protocolo? No geral, eles não duram muito tempo depois de abertos, não. Existem bombas, né, que você tira um pouco do ar e aí prolongam a vida dele, mas no geral o tempo de vida depois que você abre a garrafa é curto, porque ele entra em contato com oxigênio e ele começa a se degradar. Então tá bom, adorei as dicas, parabéns, sucesso. Obrigada, foi um prazer. Bom, espero que você tenha gostado. Só segui-la lá nas redes sociais, tenho certeza que você vai adorar conhecer o mundo da Flávia, né, e todas essas degustações. Um abraço para você e até o próximo encontro. Até mais.